queria te desafiar hoje a ouvir a palavra de Deus. Eu vou falar sobre um tema que é difícil da gente se autoavaliar, que é o orgulho. Eu queria que você escancarasse o teu coração para aquilo que Deus tem para ministrar na tua vida. Quantos querem fazer isso? Amém? Estenda suas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus. Repitam assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar um texto da palavra de Deus que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 a 23. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 a 23. Quem achou aí, amém? Quem não achou, não trouxe Bíblia, acompanha com a gente aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Bom, há um tempo atrás eu ouvi uma história de um funcionário de uma empresa que recebe uma ligação e do outro lado uma pessoa fala com ele de forma áspera, bastante arrogante. Ele dá uma série de ordens e ele, indignado, diz: eu não vou fazer o que você está me pedindo. E aí, ao se negar a fazer o que a pessoa lhe pedia, do outro lado da linha ele escuta alguém dizendo: você sabe com quem você está falando? E ele disse: não. Então a pessoa do outro lado da linha diz: eu sou o presidente dessa empresa. E aí ele rapidamente devolve a pergunta: você sabe com quem você está falando? O rapaz do Senhor do outro lado diz: não. E ele responde: então, graças a Deus, e desliga o telefone. Bom, hoje eu quero falar sobre orgulho. Talvez você já tenha sido vítima da arrogância, da aspereza, do orgulho de alguém, ou talvez você já fez algumas vítimas na sua vida. Mas o fato é que o orgulho, ele surge em nós como uma doença silenciosa, que se não tomarmos cuidado, colocaremos tudo a perder, nos levará à ruína. A Bíblia fala muito sobre esse tema, e por isso o título da mensagem de hoje é A Doença do Orgulho.
E lendo as Escrituras, nós vamos encontrar versículos que falam sobre o assunto. Tiago 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, no seu devido tempo, os exalte. Provérbios 29, 23 diz: o orgulho de um homem leva-o à humilhação, mas o humilde de espírito obtém a glória. Talvez existam bênçãos emperradas na tua vida. Elas não chegaram. E você não sabe discernir por quê. Talvez o orgulho tenha impedido você de receber a graça, o favor, a glória de Deus. E eu creio que hoje todo impedimento vai ser tirado em nome de Jesus. Deus vai tratar os nossos corações. Ele vai tratar o nosso orgulho, né? Quem é corintiano aqui, levanta a mão. Isso, eu sou palmeirense, hoje eu preciso tirar um sarro do orgulho ferido do Tarek, que está aqui na minha frente, né? Deus vai tratar a tua vida hoje, Tarek, em nome de Jesus. Amém. Tomara que o Palmeiras não perca, né? Bom, vamos lá. A história que a gente acabou de escutar é uma história de um rei chamado Uzias, que começa muito bem. O rei Uzias, ele assume o poder quando ele tinha 16 anos de idade. Ele era muito novinho. E ele tem como mentor um profeta chamado Zacarias, um homem usado em visões, que cuida dele, ensina os valores do reino de Deus para ele. E a Bíblia diz no começo da história de Uzias que ele foi um homem reto perante ao Senhor, seguiu os preceitos de Deus, e por conta disso o Senhor o faz prosperar. Uzias cresce, amadurece, e ele tem conquistas militares, ele faz grandes edificações, e logo a sua fama se espalha pelas terras vizinhas, nos países vizinhos, e ele se torna um homem tremendamente poderoso. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 16: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. E a cena que a Bíblia vai nos apresentar, que mostra claramente o orgulho de Uzias, é quando ele entra no templo do Senhor para queimar incenso a Deus. Essa era uma tarefa exclusiva dos sacerdotes, mas nesse crescimento pessoal, nesse entendimento exacerbado de si mesmo, ele acha que está na condição de fazer aquilo e entra no templo. E quando ele está ali queimando, para queimar incenso, ele é confrontado pelos sacerdotes, ele desafia os sacerdotes, e quando faz isso, Deus coloca uma lepra na sua testa, uma marca. E eu acho interessante a maneira como Deus vai nos apresentar o orgulho de Uzias. Ela vai nos apresentar o orgulho como uma doença mortal. E hoje eu queria olhar para essa doença, que é o orgulho, e eu queria tentar entender alguns sintomas que podem surgir dentro de nós, de forma desapercebida, e que vão nos levar a esse caminho de derrota, de ruína, de soberba. Há algum tempo atrás, o meu pai, no ministério pastoral aqui, convidou todos os pastores e passou um teste para nós. Eu nunca tinha feito esse teste, chamava o teste do orgulho. E tinha um questionário com uma série de perguntas que você fazia para si mesmo e se autoavaliava, se aquilo acontecia ou não na sua vida, e depois saiu uma nota, né, a respeito do seu orgulho. E eu fiquei tão confrontado com aquele questionário, porque eu pude compreender que a questão do orgulho era muito mais abrangente do que eu imaginava. Desde então tenho orado e pedido: Senhor, me faz alguém humilde, quebrantado, porque eu quero ver a tua glória. E hoje eu vim te desafiar a se questionar. Eu vim te desafiar a olhar para si mesmo, a fazer perguntas chatas, mas a trilhar um caminho de humildade, de quebrantamento,
para que a bênção e o favor de Deus se renove a cada manhã sobre a sua vida. Quem quer buscar esse caminho da humildade? Quem quer se quebrantar na presença do Senhor aqui, levante as mãos em nome de Jesus. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai abençoar você. Eu creio. Hoje eu queria olhar para esses sintomas dessa lepra, dessa doença que é o orgulho em nós. Primeiro sintoma: a doença do orgulho tem a capacidade de entorpecer os nossos sentidos. Ela entorpece os nossos sentidos. Eu acho interessante o paralelo que existe aqui com a lepra. A lepra, ela gera isso, uma capacidade, uma incapacidade de sentir. Nós não sentimos corretamente. E o orgulho, ele provoca exatamente isso, ele entorpece os nossos sentidos. E nessa história isso fica muito bem mostrado na vida de Uzias. O primeiro sentido que é afetado é a visão. O orgulho, ele cega o nosso entendimento. E é muito interessante porque o nome de Uzias, se você ler o mesmo relato paralelo no livro de Reis, você vai ver que é um outro nome que aparece, não é Uzias, é Acasias. Acasias ou Azarias? É muito parecido, não sei agora, é Acasias mesmo, tá? E quando eu li esse texto, Acasias, e procurando nos comentários, eles dizem algo interessante. Acasias é o nome de nascença do rei. E o nome dele significa Deus tem me ajudado. E os comentaristas diziam que depois de um determinado tempo na sua vida, quando ele fica poderoso, ele muda o nome. Ele dá uma espécie de nome artístico, um nome real. Ele se chama de Uzias. Mas junto com a troca do nome, ele esquece quem o levou às conquistas. Quem o levou ao lugar onde ele está naquele momento. E o seu entendimento é cegado. Ele não consegue ver que a sua prosperidade, que as suas conquistas têm a ver com o Deus que o tem ajudado. Mas ele começa a achar que tem a ver com as suas habilidades, tem a ver consigo mesmo. O orgulho tem essa capacidade de afetar a nossa visão a respeito das coisas. Eu gosto muito da orientação que Moisés dá ao povo, quando os líderes vão tomar a terra prometida, e ele fala assim: olha, não se esqueçam do que Deus fez por vocês. Deuteronômio 8. Não digam, pois, no seu coração, o meu braço e a minha força me proporcionou estas coisas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que te permitiu adquirir riquezas. Quantos aqui têm conquistas, alcançaram conquistas na vida? Levante as mãos. Você está com uma esposa aí do seu lado, um namorado, né? Conquista abençoada, que bênção, né? Você tem um bom emprego, um bom trabalho, uma família bonita. São tantas conquistas, mas é muito fácil elas se transformarem em conquistas pessoais e não em memoriais de fé. Eu gosto muito da história de Davi, porque, fazendo um comparativo com Saul, quando Saul ganha a primeira batalha, quando termina a guerra, o que ele faz? Ele constrói um monumento de honra pessoal para si mesmo. Davi, a primeira batalha dele foi um embate com o gigante Golias. É interessante porque em um determinado momento ele está fugindo de Saul e ele vai buscar a espada de Golias, e ela está onde? Na casa de Deus. Se nós não soubermos lidar com as conquistas, nós vamos pôr tudo a perder nas nossas vidas. Elas podem se transformar em troféus que mostramos para os outros e nos gabamos, ou elas podem se transformar em memoriais de fé, que tem lugar na casa de Deus, que encontra o lugar diante do altar do Senhor. Em outras palavras, o que eu quero te dizer: tenha um coração agradecido. Se você tem uma casa e uma família, é porque Deus te abençoou. Se você está bem casado, ou se você tem filhos bonitos, se você tem um bom emprego, se você tem dons ou talentos, é porque Deus
te abençoou. E quando colocamos as conquistas no lugar certo, Deus não para de nos abençoar. Você está fazendo um curso, uma faculdade, você passou naquele vestibular difícil, você chegou até lá, foi porque Deus te abençoou. Quantos aqui querem dedicar as suas conquistas ao Senhor? Levante as mãos. Hoje fala, Deus, obrigado. Antes de eu continuar, feche teus olhos aí, agradece. Senhor, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor me deu. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado, Deus. Agradece, dá nome às conquistas, obrigado. Elas vieram das tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor por isso, amém? Eu ouvi uma história bonita, o pastor Abe Huber contou, fazendo um comparativo entre o orgulhoso e o humilde. Ele contou a história do espelho e da janela. Ele disse, você quer saber se uma pessoa é orgulhosa ou não? É muito simples. Você pergunta por um orgulhoso, qual é o motivo do seu sucesso? Ele vai te mostrar o espelho. Você perguntar para o orgulhoso, por que ele tropeçou, caiu? Ele vai te mostrar a janela. Alguém me prejudicou. Alguém fez algo. Agora, se você perguntar para o humilde, o motivo do seu sucesso, ele vai te mostrar a janela. Alguém me ajudou. Alguém cuidou de mim. Alguém me mentoreou. Se você perguntar para ele o motivo do seu fracasso, da sua queda, do seu tropeço, ele vai te mostrar o espelho. Ele vai dizer, eu pisei na bola, eu errei, eu falhei. Sabe, hoje eu queria te convidar a olhar para o espelho e olhar para a janela. Mas também olhar para o alto e entender que as tuas conquistas, elas vêm de Deus. E elas têm a ver com pessoas que passaram pela tua vida. E se você colocar o espelho e a janela no lugar certo, as coisas vão continuar acontecendo e indo bem na tua vida, em nome de Jesus. O inimigo não vai entorpecer a nossa visão. A gente vai enxergar as coisas do jeito de Deus. Algumas perguntas para você. Você constantemente põe a culpa nos outros quando algo dá errado no seu trabalho, o que você está fazendo? Você tem facilidade em assumir as suas falhas? Você tem um coração agradecido? Ou você está sempre reclamando da vida, das coisas? Como é que é? Talvez o orgulho tenha entorpecido a tua visão. Segundo aspecto desse entorpecimento na vida de Uzias, é a audição. Ele se torna incapaz de ouvir os outros. É muito interessante porque quando ele vai queimar o incenso diante do altar, a Bíblia diz que não foi um sacerdote apenas falar com ele. A Bíblia diz que foram 80 falar com ele. Não faça isso. Isso é uma loucura. O que você está fazendo? Mas a doença do orgulho tinha tirado a capacidade de Uzias de ouvir, de aceitar o conselho, até mesmo de uma autoridade espiritual. E aí, por causa dessa incapacidade, ele acaba pondo tudo a perder. Como é que é você nessa área? Você tem facilidade ou dificuldade de escutar os outros? Quando um conselho, uma exortação vem, você aceita? Ou para você é muito difícil lidar com as críticas? Talvez o orgulho esteja batendo a porta do seu coração e você nem percebeu. De forma silenciosa, você se tornou o dono da razão. Você se tornou não ensinável. Você não ouve as críticas. Cuidado. A Bíblia conta a história de um rei que fez o mesmo. Rei Nabucodonosor. E é interessante essa história, porque a Bíblia vai nos mostrar que Nabucodonosor foi rei de reis. Foi o primeiro império de proporções mundiais. A Babilônia se transforma em algo grandioso demais. E um dia o rei Nabucodonosor tem um sonho estranho. Você lê o capítulo 2 do livro de Daniel. Ele fica tão incomodado com esse sonho
que ele resolve não contar o sonho para ninguém. Ele chama os magos, os feiticeiros da Babilônia, os profetas, e fala: olha, quero que vocês me digam o que eu sonhei e a interpretação do sonho. Todo mundo fica desesperado. Ele fala: vocês não trouxerem a resposta, eu vou matar todo mundo. E aí, aquele desespero, e a notícia chega para Daniel. Ele pede um tempo para orar, e Deus lhe revela o sonho do rei. Era um sonho diferente. Ele viu uma estátua alta, grande, cabeça de ouro, essa parte do peitoral de prata, quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro e de ferro. Um sonho diferente. Mas Deus dá a interpretação para Daniel. Daniel chega diante do rei e fala: olha, eu vi, Deus me mostrou o teu sonho. E ele representa o seguinte: você é a cabeça de ouro, Deus te exaltou. Mas o teu reino vai chegar ao fim, vai vir um outro povo, vai vir os medos, e eles vão tomar o controle. E depois vai vir os persas, a parte de bronze. Depois vão vir os gregos, com Alexandre o Grande. Depois vai vir o Império Romano. E aí, por fim, na visão, ele viu uma pedra que descia de uma montanha e arrebentava com toda a estátua. E ele fala: vai vir uma pedra, um reino, que como uma pedra vai destruir todos os outros reinos, e esse reino jamais acabará. E Daniel está profetizando no livro a respeito da vinda do reino dos céus, na pessoa de Cristo Jesus, que chegou na época do Império Romano. Que coisa tremenda! Centenas de anos antes ele está falando: vai vir um rei maior do que você, e o império dele vai ser muito maior do que o teu. E o império dele jamais vai acabar. Quem foi alcançado pelo reino dos céus na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia! O que o rei faz? Dá presentes, coloca Daniel no cargo de autoridade. Mas se você ler o capítulo seguinte, capítulo 3 de Daniel, o que ele manda fazer? Uma estátua de ouro. Tinha acabado de receber um sonho. O que representava isso? Eu estou aí porque você falou, eu não acredito não. Meu reino não vai passar, não vai ser desse jeito. Constrói uma imagem de ouro e manda as pessoas adorarem. Que coisa! E aí sabe o que acontece? Ele tem outro sonho, capítulo 4 de Daniel. Um sonho maluco. Ele vê uma árvore alta, com galhos grandes, folhas bonitas, muitos frutos, os animais debaixo da árvore. Só que vem um anjo do céu, corta a árvore, deixa só o toco. E ela fica presa 7 tempos, diz a Bíblia. E aí ele chama Daniel: eu tive esse sonho, o que representa isso agora? E Daniel chega e fala: rei, melhor que fosse para outra pessoa, não para o Senhor, para os teus inimigos. Mas como você se exaltou, Deus está dizendo que ele vai cortar. Você vai ficar durante 7 tempos vivendo como um bicho, comendo capim, se você não se arrepender. Rei, procura o Senhor. O que o rei faz? Não dá ouvidos para Daniel. E a Bíblia diz que um dia ele está no terraço do palácio, e ele começa a olhar para tudo que ele havia conquistado, e ele começa a se gabar, dizer: olha tudo que eu fiz. E naquele instante a ordem do céu vem, e ele fica como louco. Por 7 tempos, eu não sei se são 7 anos, ele fica comendo capim. A Bíblia diz que o seu cabelo cresce como as penas de uma ave, e as suas unhas como as da águia. Ele fica louco, até o dia que volta em si, cai em si, e se volta para Deus. O que eu estou dizendo para você? Muitas vezes o Senhor nos dá recados. Você vem no culto e Deus fala. Você ouve a palavra, pessoas te aconselham. Mas quando o nosso coração está doente e orgulhoso, a gente perde a capacidade de ouvir a exortação de Deus. A gente não trata o pecado, a gente não conserta as coisas da vida, porque o orgulho entorpeceu os nossos sentidos. Como que é você? Você tem facilidade para ouvir conselho? Você procura conselho?
Ou você tem muita dificuldade de ouvir exortações, críticas. Quando você entende que algo está errado na tua vida, você prontamente resolve, acerta. Ou você se enrola, deixa para frente, faz de conta que não aconteceu. Quando uma autoridade ou alguém te confronta, você tem dificuldade com a autoridade, não importa se é dentro de casa, se é uma autoridade constituída ou uma autoridade espiritual. Você respeita, ou você é aquela pessoa que constantemente confronta, enfrenta. Talvez o orgulho tenha tirado a tua capacidade de ouvir. Terceiro, esse entorpecimento também é das emoções. O versículo 9 diz: então Uzias se indignou. E é interessante que a Bíblia fala que ele se irou e se indignou. Ele deve ter perdido o controle. A palavra indignar aqui, ela no hebraico significa a fúria de uma tempestade. O cara ficou bravo. Ele literalmente perdeu o controle. E sabe, muitas vezes, esse entorpecimento que essa doença chamada orgulho gera em nós, ela tem a ver com o entorpecimento das emoções. A gente sente errado, a gente sente mal. Como é que é você? Você é a pessoa que constantemente perde o controle, as estribeiras. Que quando fica bravo é grosseiro, desrespeita, usa palavras que machucam, ou usa constantemente de ironia. Você é o cara que bate na mesa, fala é desse jeito. Como que é você? Talvez o orgulho espiritual tenha entorpecido os teus sentimentos. Segunda lição que eu aprendo, segundo sintoma dessa doença chamada orgulho, é que muitas vezes essa doença, ela tem aparência de espiritualidade. Eu, quando estava lendo o texto, me chamou a atenção o que o rei estava fazendo. Queimando incenso no altar. E sabe, muitas vezes o orgulho tem aparência de espiritualidade. E hoje eu queria que você também se autoavaliasse, se de alguma maneira o orgulho espiritual tomou conta do seu coração. Muitas vezes a doença do orgulho se não existe essa palavra, se camufla. Cafluma, meu Deus do céu. Tem que orar por mim aí, estou cansado hoje. Se camufla. Jesus. Depois edita isso daí, já foi, né? Poxa vida. Deus está tratando o meu orgulho hoje aqui. Ela se camufla de maturidade espiritual. É interessante que muitas vezes um falso senso de maturidade toma conta do nosso coração. Eu não sei como você começou na caminhada da fé, mas a gente começa a caminhada da fé normalmente numa dependência de Deus tão grande. Eu gosto da ilustração que o pastor Técio de Maceió, da PIB de Maceió, faz. Ele diz que quando a gente começa a caminhada com Deus, normalmente a gente é como uma criancinha, um nenenzinho que está aprendendo a andar. Normalmente quando ele começa, um neném que está aprendendo a andar, como é que ele anda? Com um bracinho erguido, procurando o pai, porque ele tem medo de cair. Aí depois que ele cresce, ele vai abaixando o braço e depois não procura mais o pai. E muitas vezes nós somos assim. Um senso de maturidade espiritual nos leva para longe de Deus. A gente acha que já sabe, a gente acha que consegue se virar sozinho, a gente acha que não precisa. Eu lembro de um tempo que o Senhor me confrontou. Quando eu comecei no ministério, eu dependia demais do Senhor, porque tinha um sentimento no meu coração que eu não sabia nada. Então eu ia aconselhar, às vezes tinha uns aconselhamentos difíceis, marcavam na agenda lá, eu falava, isso aí é bucha. E aí eu orava tanto, para Deus dar discernimento, para Deus dar graça, para Deus me orientar, o que eu tinha que falar. E era tão tremendo, quantas vezes nesse tempo de dependência eu não tinha experiência, eu não sabia muito. Mas quando a pessoa começava a falar do problema, vinha uma revelação de Deus.
E aí aparecia para mim, está acontecendo isso. E aí eu compartilhava, a pessoa desabava, começava a chorar do outro lado. O que é isso, gente? É Deus, é graça, é dependência. Lembro também quando eu comecei a pregar. Eu tinha tanto medo de pregar errado, que eu chegava nos lugares de culto, e muitas vezes eu ficava pregando para as cadeiras vazias. Passava as madrugadas, orando, estudando a mensagem, lendo. E aí vem a maturidade, o falso senso. A gente prega mais, a gente fala mais. E se a gente não tomar cuidado, não precisa passar a madrugada, mas a gente sequer se prepara em oração para uma ministração. Está tudo tão automático. Quando você vê, você está dando estudo na célula, você está fazendo as coisas de Deus sem Deus. Porque um orgulho, que ele não é tão declarado para nós. Ele vem silencioso, quietinho. Ele faz acreditar que a gente sabe fazer as coisas. Cuidado. Cuidado. Segundo, senso de superioridade. Filipenses 2, versículo 3 a 5 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Sabe, o orgulho espiritual faz a gente acreditar que a gente é melhor que os outros. E são vários os critérios. É interessante que essa praga entrou até no meio dos discípulos. Eles começaram a se questionar e foram perguntar para Jesus quem era o maior. Qual de nós? Quem vai sentar na direita, na esquerda? E Jesus dá uma resposta brilhante. O maior é quem serve. O que vocês estão procurando? E sabe, sem perceber, nós começamos a nos vestir com essa roupa do orgulho espiritual. E o orgulho espiritual muitas vezes tem a ver com um padrão de justiça, ou um padrão de moralidade. Eu acho que eu sou melhor do que o outro, porque no meu julgamento, aquele não está apto, não vai bem, não está com a vida em ordem. Lucas 18 propõe a parábola de Jesus, do publicano e do fariseu. Eu acho interessante a introdução desse texto. Ele diz assim: propôs esta palavra para alguns que confiavam em si mesmos, por se acharem justos e desprezavam os outros. E aí ele conta a história do publicano, que era considerado traidor da pátria, e do fariseu, que era o certinho, o cara que conhecia a lei, que tinha uma vida consagrada. Ele chega para orar no templo e ele começa a mandar recado para o cara do lado. Ah, Deus, ainda bem que eu não sou como esse fariseu. Ah, Senhor, minha vida está em ordem, está tudo bem. Esse coitado aqui, Deus me livre, judiação. O publicano chega, em vez de dar uma na fuça do cara, né? Ele rasga as vestes. Senhor, eu preciso da tua graça. Ele sai abençoado daquele lugar. Muitas vezes a gente vem na igreja com os olhos errados. A gente começa a achar que a gente está num patamar diferente. Quem que é aquele para estar ali? Por que ele está? Por que ele veio? Por que ele está assim? Eu não estou dizendo que na igreja a gente não confronta pecado. A gente confronta. Mas a Bíblia nos apresenta um critério para fazer isso. Quando teu irmão pecar, o que tem que fazer? Vai você e fala com ele. Você não sai no corredor. O que aquele cara estava fazendo lá? Eu vi ele tomando a ceia. Miserável pecador. Fala com ele. Se não resolver, faz o quê? Chama 2 testemunhas. Se não resolver, faz o quê? Leva para a liderança da igreja. Se não resolver, daí você considera ele um pagão. Aí você pode dizer, o que ele estava fazendo tomando a ceia? Mas a gente não faz isso na igreja. A gente fala, olha que absurdo. Você viu aquele irmão lá? Sabe, eu já vi gente no sofá da minha casa, falando do absurdo do pecado do outro.
E não durou muito tempo para ele fazer muito pior. Cuidado. Cuidado. Esse orgulho nos afasta das pessoas e de Deus. É orgulho da justiça própria, do alto padrão de moralidade. A gente vai tratar o pecado na igreja assim. Precisa. Mas é com amor. E não com sentimento de autojustiça. Eu ouvi uma mensagem do pastor Luciano Subirá que eu gostei. Ele dizendo que ele foi num culto onde estavam reintegrando um pastor que havia caído no ministério. E houve uma celebração, o pastor tinha pedido perdão para a igreja, tinha sido tratado um tempo. E ele estava ali no culto e ele falou que estava indignado. Ele não falou nada para ninguém, mas estava bravo. Falou, esse processo não foi meia boca. Não era para ser desse jeito. E estava bravo, não falou nada para ninguém, mas estava indignado. Aí no outro dia, falou que ele tem um amigo que é pastor e Deus usa muito com o dom da revelação. E ele estava ali, e esse pastor chega e falou, eu tive um sonho com você essa noite. Falou, é mesmo? O que você sonhou? Sonhei que você estava com o pastor fulano de tal, o pastor que ele tinha participado do culto. Falou, o que acontecia? E você estava tentando expulsar o demônio dele, mas não saía porque não tinha nada. Ele, meu Deus. Tem mais alguma coisa? Falou, e aí, você estava com as roupas sujas. Ele, ixi. Falou, roupa suja na Bíblia é pecado, é sinônimo. Tá bom, já tá bom, já entendi. Sabe? Querido, em nome de Jesus, eu e você, todos que estão aqui, precisamos ser tratados por Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías que a nossa justiça é como trapos de imundícia. E eu acho interessante porque como a gente está estudando aqui a situação do leproso, o trapo de imundícia também era aquilo que eles usavam para fazer os curativos, as bandagens que eles usavam para cobrir as feridas dos leprosos. Você pode imaginar quando aquilo sai, que coisa suja, nojenta. A Bíblia está dizendo assim, o teu padrão, o teu critério de justiça é trapo de imundícia. Se você for seguir teu coração, você vai pecar. Mas se você ouvir a voz do Espírito, você vai ser uma bênção. Querido, em nome de Jesus, nós vamos tratar assim o pecado nessa igreja. Você vê alguém fazendo errado, para tratar, mas em amor. Você vai falar, você vai ministrar. E Deus vai trazer cura. Como é que é? Você constantemente julga as pessoas. Você quando vê algo, você fala para 1, 2, 3, 4. Daí já é outro pecado, né? Tem 2 aí. Como é que é você nessa área? Talvez o orgulho tenha batido a porta do teu coração. Ele está se alastrando. Outro tipo de orgulho espiritual. Não tem a ver apenas com o padrão moral, mas é um sentimento de superioridade que vem pelo conhecimento. Tem muita gente que fica orgulhoso espiritualmente porque acha que conhece a palavra de Deus. Normalmente isso acontece com seminarista em primeiro ano da faculdade, assim. Acontece direto. O cara entra no seminário primeiro ano, ele é um teste de orgulho. A Bíblia fala assim, né? Para Timóteo, o Paulo está dizendo, para não fazer o líder que não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça o coração e incorra na condenação do diabo. Muitas vezes o líder novinho na fé, o neófito é o novo convertido, ele aprende alguma coisa e acha que sabe tudo. E é muito fácil, o cara que entra no seminário, por exemplo, ele estuda lá meia dúzia de coisas, lê uns livros de teologia e tal, e aí ele vai no primeira pregação, vai ouvir a pregação. Em vez de ele falar assim, Senhor, fala comigo, ele quer ver se ele aprendeu direitinho. Então, deixa eu ver se a performance, ele está fazendo direito o sermão. Aí começa a criticar. Só que ele não para. Eu lembro uma vez no seminário, foi um pastor velhinho pregar, uma mensagem que me arrebentou assim na cadeira, sabe? Que hora que você sai. Quando a gente chegou na sala, o professor que estava conduzindo falou, isso aqui é academia, vamos fazer uma avaliação da mensagem. E aí começou um monte de crítica, um monte de coisa. Eu falei, meu Deus. E sabe, às vezes a gente perde a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente.
Porque a gente está avaliando a performance, o jeito, isso, aquilo. E a gente esquece o que a gente veio fazer aqui. Querido, eu não estou nem aí se você gosta ou não da minha performance. Eu quero que você escute a palavra de Deus e que ela toque teu coração e confronte a tua vida, em nome de Jesus. Tem uma nova modalidade, né? Tem os neófitos agora, o cara, ele começa a seguir uns sites na internet. Eu não vou nem dizer o nome, você sabe, né? Tem até curso de teologia que você faz em 3 meses. Aí o cara faz um curso ultra calvinista lá, ele aprende o tulipe, total depravação, as bases fundamentais do calvinismo. E daí, depois de 3 meses de curso de teologia, ele é doutor. Aí ele vem. Ele não vem mais no culto para ouvir a palavra. Ele vem para questionar. Olha, ele vira um fiscal do reino de Deus. Você conhece o fiscal do reino de Deus? Tem um monte. Ele fica fiscalizando. Olha, o pastor... Pera lá, ele citou Dietrich Bonhoeffer. Nossa, hoje foi legal, hein, cara? Ele citou Spurgeon. Que massa, hein? Ele está ficando crente agora. E aí, em vez de ouvir a palavra de Deus, de ser ministrado, eu começo a achar que eu sei mais da Bíblia que todo mundo. E eu não. Se é fulano de tal, então eu não escuto. Se é o livro de. Então esse livro eu não leio. Eu lembro um jovem que eu fui dar um livro para ele. Ele olhou atrás e falou: esse cara é da corrente tal. Não, pastor, eu não posso ler esse livro. Como assim? Filtra o que é bom para a tua vida. Sabe, eu rodo por tudo que é igreja. Graças a Deus. Esse movimento de unidade. Eu vou metodista, menonita, presbiteriana, metodista. Vou nas bola de neve. Vou em tudo que é lugar. Quadrangular. Eu estava pregando na comunidade Alcance. E sabe, eu vejo os pastores nesses congressos que eu vou pregando. Agora eu podia ser um fiscal do reino de Deus, ficar ali, né? Puxa, saiu da linha, hein? Puxa. Eu não estou dizendo que quando é uma heresia, que é um absurdo, a gente não tem que se posicionar. Mas quantas vezes eu fui ministrado em lugares tão diferentes, por pessoas tão diferentes. Às vezes nós temos algumas divergências doutrinárias, mas existe tanto em comum que se eu souber filtrar para a minha vida, eu vou ser abençoado. Meu irmão, sabe o que está acontecendo? Você ficou orgulhoso. O orgulho da palavra. E pior, normalmente quem é orgulhoso assim é o cara que tem 2, 3 anos de convertido, não é o velho. Porque eu não sei, quem terminou o seminário, a minha sensação quando eu saí do seminário, eu falei, cara, não sei nada. Como é que eu vou para o ministério agora? Você sentiu assim também, né? Eu falei, poxa, não sei nada. Porque tem tanta coisa para aprender. É o orgulho do conhecimento. Mas tem outro orgulho espiritual. É o orgulho das experiências. E é o cara que fica orgulhoso porque ele viveu algumas coisas. E é tão interessante esse orgulho. O apóstolo Paulo fala sobre ele. Ele vai dizer assim, ó: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que coisa! Esse capítulo aqui, o apóstolo Paulo está falando que ele teve uma revelação de Deus, que ele visitou o 3º céu. Eu mal sabia que tinha tem muitos céus. O que é uma revelação do 3º céu? Cara, o cara andou no paraíso. Ele teve uma revelação tão grandiosa de Deus, tão maravilhosa de Deus. Ele está falando que depois dessa experiência, Deus colocou um espinho na carne dele. Tem muita discussão sobre o que é o espinho, eu não vou entrar nesse tema, nesse mérito. Mas olha por que ele não diz o que é o espinho, mas ele diz por que Deus colocou o espinho. Para quê? Para ele não ficar orgulhoso. E aí ele ora falando assim, Senhor, tira de mim. Deus fala, a minha graça te basta. Eu vou deixar aí para você lembrar quem você é. Você subiu no 3º céu, mas você continua gente. Está aí, filho. Agora eu fico pensando, se Deus fez isso com o apóstolo Paulo, Jesus, quando eu tiver algumas experiências, eu tenho que ficar, né? Querido, tem muita gente que se perde no orgulho espiritual por causa das experiências que teve com Deus. E
Talvez você já tenha sido visitado, você já viu coisas incríveis, Deus te usou. Palavra de sabedoria, você teve sonhos, você teve uma revelação, você falou em línguas, eu não sei o que aconteceu com você. Você teve experiências com Deus. Mas se você não cuidar, isso pode se transformar num orgulho que vai fazer você pôr tudo a perder na tua vida. Eu só vou quando tem milagre. Quando eu chego as coisas acontecem. Se não for daquele jeito, não. E a gente se perde. Se perde. E deixa de ser abençoado por Deus. Quem quer ter experiência com Deus aqui? Amém. Sabe quando Deus vai te dar a experiência? Quando o teu coração estiver pronto para receber. Pastor, por que não? Se humilha na presença do Senhor e Ele vai derramar mais e mais. Porque senão o teu coração vai ficar orgulhoso. Sabe, quando eu me converti, fui numa vigília, caiu o céu no lugar onde eu estava. Num dia só, Deus me visitou. Eu caí de joelho no chão, eu chorava. Eu tive algumas experiências pessoais com Deus muito fortes, dos dons do Espírito. Eu vi uma mulher ficando endemoniada, foi assim aquele negócio. Aí quando eu voltei para casa, eu falei, pai, eu voltei assustado. Falei, pai, aconteceu isso. E o pai abriu a Bíblia e começou a me explicar as coisas. Ele falou, só que no final, ele falou assim, filho, eu estava orando para que você tivesse experiência com Deus. E eu estou muito feliz. Agora, preste atenção numa coisa. O diabo, ele vai tentar te esfriar. Se ele não conseguir, ele vai tentar te torrar. Como assim, pai? Você vai ficar orgulhoso e achar que as coisas só acontecem de um determinado jeito. Quando você está no meio, então cuidado com isso. E de fato, eu andava com uma galera, a gente fazia vigília semana sim, semana não, e não tem problema fazer vigília. Mas alguns amigos se perderam nesse caminho. E eles começaram a buscar de tal maneira as experiências e achar que era alguma coisa, que foram se desconectando da igreja e se desviaram dos caminhos do Senhor. Quero dizer para você, você teve uma experiência com Deus, foi a graça de Deus que te alcançou. Se você viveu algo com o Senhor, foi porque Deus te ama e resolveu te presentear. Agora, você é mais crente do que os outros porque você falou em línguas, porque você profetizou, porque você... Não, meu irmão, não tem nada a ver. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, você é o que é. Pela graça. Graça de Deus. Terceiro sintoma dessa doença, orgulho, é o isolamento. É interessante a história, porque Uzias, ele vai parar numa casa, isolado. Ele não podia mais governar, ele tem que sair do palácio. Quem governava agora era o seu filho. E naquele tempo a lepra era uma doença contagiosa. Eles acreditavam que tinham que isolar, não tinha meios de tratar, então isolavam as pessoas. Tinha gente que usava até um sininho para avisar que estava chegando, para as pessoas irem embora, porque essa era uma doença muito contagiosa. Esse é o cenário. E a lepra do orgulho, ela faz o mesmo com a gente. Ela nos isola, ela nos afasta das pessoas e nos afasta de Deus. E eu acho tão interessante aqui, que eu fiquei pensando, né, como o orgulho trabalha dentro de nós, fazendo a gente achar que não precisa dos outros. E se a gente não tomar cuidado, a gente passa a não viver em comunidade. A gente passa a centralizar as coisas na gente. Porque a gente acha que só a gente sabe fazer. É interessante a história de Moisés. Moisés está morrendo. Porque só ele julgava as causas do povo. Imagina, que loucura. Aí vem o sogro, o Jetro, e fala, cara, o que você está fazendo? Você vai se matar e vai matar o povo. Estabelece uma liderança, Deus vai usá-los também. E sabe, muitas vezes o orgulho se manifesta em nós dessa maneira. Ela é uma centralização. Eu não consigo delegar atividades, eu não consigo confiar nos outros, eu não consigo viver em comunidade, eu não posso depender de ninguém. Isso é orgulho. E o orgulho nos afasta das pessoas. Mas o orgulho também nos afasta de Deus. Quando eu estava lendo essa história, lendo esse texto, de repente na minha cabeça, eu comecei a lembrar do livro de Isaías.
E eu falei, puxa, o rei Uzias que fala aqui, não é o que fala lá no livro de Isaías, logo no primeiro capítulo, ele faz até um comparativo, o povo com o rei, falando de feridas, de doença, de lepra. E aí ele começa a falar da casa de Israel, dos pecados, e apontar, e ele começa a dizer, ai de fulano de tal, ai, 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 até que chega no capítulo 6, e o capítulo 6 começa assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, e aí ele vê a glória de Deus, e Isaías diz, ai de mim, os meus olhos viram o Senhor. E aí Deus vem com uma tenaz, toca nos seus lábios. Sabe, o que Deus tocou meu coração é que o orgulho nos impede de ver a glória de Deus. Mas quando Uzias morre, a glória de Deus é restaurada na casa de Israel. E o profeta de Deus, quando entende o seu pecado, o seu orgulho, ele também vê a glória do Senhor. Hoje eu vim dizer para você, Uzias precisa morrer dentro de você. Porque se Uzias morrer, você vai poder enxergar, vai poder ver a glória de Deus nos teus dias. Sabe, eu creio que Deus tem coisas maiores para fazer no nosso meio. Deus tem coisas ainda mais grandiosas para realizar. Mas Uzias precisa morrer dentro de nós. Eu queria que Luiz e o pessoal do louvor chegasse aqui, e a gente daqui a pouco vai ter a ceia, mas eu queria que você baixasse tua cabeça, fechasse teus olhos. Eu vou fazer algumas perguntas chatas para você, e a gente vai avaliar se Uzias está vivo ou não. O que Deus falou contigo hoje? Você encontrou alguns sintomas de orgulho na tua vida? Você põe a culpa nos outros, ou você assume os seus erros? Você tem dificuldade de lidar com as críticas? Você é centralizador demais? Você tem camuflado algo dentro do teu coração? Tem aparência de espiritualidade e não é. É um legalismo que se confunde com justiça de Deus. É a busca pelo conhecimento da Bíblia. Que bom que você está lendo a Bíblia. Mas isso te tornou dono da razão e da verdade. O que Deus falou contigo hoje? Você tem dificuldade de viver em comunidade? Você é autossuficiente? Um senso de maturidade tomou conta do teu coração? Eu não sei. Você tem um coração agradecido ou está sempre reclamando? Aonde estão as conquistas? Qual é o lugar delas na sua vida? Elas estão no altar? São memoriais de fé? Ou sem perceber você está dizendo, a força do meu braço me trouxe aqui? Eu não sei o que Deus falou contigo, mas eu queria hoje que a fumaça da presença de Deus enchesse esse lugar, como encheu o templo onde Isaías entrou. Hoje eu queria ver a glória de Deus aqui. Queria ter essa experiência, ser tocado por uma tenaz, talvez nos meus lábios, e ser completamente purificado. Talvez esse seja o seu desejo. Você quer ver a glória, você quer ver a presença de Deus, você quer encontrá-lo. Uzias precisa morrer em você. Hoje Deus quer tirar tudo aquilo que nos afasta da graça, do favor, das bênçãos, da presença de Deus. Você está vivendo isolado, por quê? Ah, pastor, eu costumei a fazer as coisas do meu jeito, agora vai mudar. Tem coragem, deixa Jesus tomar conta. Ele assumiu o controle. E você vai ver se as bênçãos do Senhor não vão alcançar a tua vida. O que Deus falou contigo? Quando eu estava estudando, Deus falou tanto comigo.
tantas áreas, de diferentes formas, que Deus precisa tratar na minha vida, para que eu não me torne soberbo. Talvez você fale: pastor, eu estou nesse processo. Eu não sou grosso, mas pastor, tem sintomas, sim. Eu não quero que isso cresça dentro do meu coração. Quero matar, cortar o mal pela raiz. Quero pedir a graça. Hoje eu queria pedir em nome de Jesus para a gente testar o quebrantamento na nossa vida. Se humilhar na presença de Deus. Reconhecer que a gente precisa melhorar. Se Deus falou contigo hoje, fala: Senhor, eu quero melhorar, eu quero crescer. Eu quero ter o coração como daquele publicano quebrantado na tua presença. Eu quero ser ouvido pelo Senhor. Eu quero a tua glória na minha vida. Se Deus falou contigo hoje, em nome de Jesus, fica de pé no teu lugar agora. Se apresenta aí. Fala: Deus, trata a minha vida. Trata, Deus. Trata o meu orgulho. Trata o meu coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar aqui? Vamos orar aqui. Feche teus olhos e agora fala: Senhor, ó, isso aqui me incomodou hoje. Isso aqui veio na minha mente. Isso aqui foi o que eu lembrei. Senhor, trata. Às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente não consegue nem assumir, né? Puxa, eu tenho esse problema. Se apresenta diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Dá o nome. Agora vamos orar junto aqui. Senhor, nós queremos ver a tua glória. Nós não queremos nos perder em meio às nossas conquistas. O Senhor tem nos dado tanto e tudo é fruto da tua graça. Eu te louvo porque eu posso ver aqui nesse lugar as marcas do favor e da graça de Deus. Estampado, Deus, de diferentes formas. Desde a maneira e no lugar onde celebramos e na vida de pessoas que eu conheço aqui. Obrigado. Te louvamos, te bendizemos. Agora eu quero pedir que toda lepra do orgulho, todo engano, que essa doença, ela possa ser arrancada do nosso coração. Que Uzias possa morrer dentro de nós. Que a gente tenha a coragem de pedir perdão. Tenha coragem de procurar aquele que nos ofendeu. Muitas vezes por um orgulho não fazemos isso, Pai. Por orgulho não tratamos nossos pecados. Por orgulho estamos trabalhando mais do que deveríamos. Por orgulho, Deus. Nos ensina, Deus. Nos ensina, Deus. A ter um coração humilde. A reconhecer as pessoas. A reconhecer, Deus, que o Senhor colocou gente perto da gente. A viver em comunidade. Pai, queremos ver a tua glória. Hoje, Pai, nos visita mais uma vez. Vem com a tua presença maravilhosa que quebranta os nossos corações, renova as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.